Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com sua casa, esteja com a sua família. Eu espero que todos vocês estejam bem, tenham tido aí uma semana, né, de vitória na presença do Senhor. Se temos uma semana de vitória, é porque mesmo diante das lutas, adversidades, intempéries, né, em meio à semana, o Senhor nos deu vitória. Amém? E é isso que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é com alegria que eu quero louvar a Deus, engrandecer ao Senhor pela sua vida, que está aí, amém, ligadinho conosco em nosso canal Igreja Realidade em Cristo, Carnaúba dos Dantas. Aproveita aí e convida outra pessoa para se conectar aqui conosco, amém? Se conectar especialmente com Jesus Cristo e com a palavra dele nesse momento, tá bom? A palavra de Deus é viva, é eficaz, e a Bíblia diz que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, amém? E eu quero que você louve a Deus agora pela palavra. Você pode dar um glória a Deus pela palavra? Levanta aí a sua mão e glorifica a Deus pela palavra. Dá um glória aí pela palavra, amém? Glória a Deus pela palavra. Seremos alimentados mais uma vez por aquele que é o nosso pão da vida, amém? Por aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então eu convido você a abrir o livro de Apocalipse, capítulo 2, tá certo? Nós estamos estudando sobre as igrejas do Apocalipse, né? Durante as lives dessa semana, nós também abordamos esse tema, tá certo? Em que nós pudemos ali, né? De forma, vamos dizer assim, mais sucinta, tá bom? Mas eu recebi de Deus essa direção, e semana passada eu preguei aqui no domingo, eu preguei 3 igrejas, né? Nós meditamos em 3 igrejas do Apocalipse, e hoje vamos ver em nome de Jesus se nós damos as demais. São 4 igrejas, porque ao todo foram 7, amém? Que receberam ali aquelas cartas, aquela profecia, tá bom? Cada anjo da igreja, que eu já mencionei aqui, que quando a profecia fala sobre o anjo, né? Escreve ao anjo da igreja. A profecia estava se referindo ao pastor daquela igreja, tá bom? Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 18, em que nós veremos hoje, tá bom? A partir da igreja de Tiatira, tá certo? Então vamos lá. Apocalipse 2, 18, mais uma vez eu repito, estamos estudando sobre as igrejas do Apocalipse. Isso é um assunto, tá certo? Fundamental para a igreja do Senhor Jesus, né? Nós estamos vivendo o que nós cremos, são os últimos dias, tá certo? E nós não sabemos o dia específico que Jesus irá voltar. A Bíblia fala, né, que nem mesmo ele sabe. A Bíblia fala que só Deus, né, em sua onisciência, ele sabe o dia que o seu filho Jesus voltará, dessa vez na sua segunda vinda, para arrebatar a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Mais uma vez eu falo para você, não tenha medo de ler Apocalipse. Apocalipse não é um livro o qual nós devemos nos encher de pânico, de medo. O Senhor Jesus não deseja que ninguém o siga, que ninguém o aceite, né, o receba, que ninguém entregue sua vida a Ele como único e suficiente Salvador por medo. Essa não é a pregação, essa nunca foi a pregação do Senhor Jesus, mesmo quando, né, Ele sendo bem enfático, Ele sendo bem específico, Ele sendo ali, né, nas suas palavras, muitas vezes duro, mas essa nunca foi, né, a forma do Senhor Jesus pregar. E Ele não deseja que nós entreguemos, né, doemos a nossa vida assim como Ele já fez isso,
né, muito antes, quando ele entregou ali na cruz do Calvário sua vida por nós. Ele não deseja que nós o sigamos por medo, tá certo? E sim por temor, respeito, obediência, reverência e, acima de tudo, fé. Tá bom? Fé. Fé no que ele fez, fé no que ele deixou escrito, fé na sua palavra, fé nele, fé no evangelho. Tá bom? É isso que nos move, a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a fé. Então, eu ensino. E eu falo para você, não tenha medo do livro de Apocalipse. Apocalipse é bênção, né? Infelizmente, a palavra Apocalipse, como eu já preguei aqui domingo, ela está ligada hoje a fatos, né, catastróficos. Porque se nós formos estudar, né, escatologia dentro do Apocalipse, escatologia significa a doutrina dos últimos tempos. Então, o livro de Apocalipse é um livro profético, tá certo? É um livro, né, escatológico, é um livro profético. Então, infelizmente, ligaram a palavra Apocalipse a só catástrofes, a só, né, horrores, a só, né, muitos até usam para pregar, né, dentro de teorias do medo, e esse não é o desejo de Deus. Agora sim, Ele deseja nos alertar para que vigiemos. A igreja de Jesus precisa vigiar nesse tempo para que não seja pega de surpresa, tá bom? E eu quero meditar com você, né, pregar aqui em nome de Jesus sobre as 3 primeiras nós já vimos. E agora as 4, iniciando com a igreja de Tiatira, que diz assim, verso 18, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, mais uma vez ali, a profecia, né, dada a João por Jesus. Estava se referindo ao anjo da igreja, quer dizer, ao pastor da igreja de Tiatira. Tiatira era mais uma igreja que se encontrava, tá certo? Ali na Ásia, província, tá certo? Ali na Ásia, que não era continente, e sim província. E aí diz assim, continua o verso 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Com isso, né, Jesus Cristo aqui, ele estava declarando através da profecia, ele diz, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele estava, em outras palavras, dizendo assim, que ele tem o poder para enxergar todas as coisas. Quando ele dizia, tem os olhos como chama de fogo, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu tenho o poder de enxergar todas as coisas, mesmo as coisas, né, que elas estão mais visíveis, mais aparentes, e também aquelas coisas mais ocultas, né, que muitas vezes ninguém vê, mas nós sabemos que estão lá dentro de nós, ali guardadas, né, até praticadas. E ele estava dizendo, eu enxergo tudo, eu tenho os olhos como chama de fogo. E o versículo continua e diz, eu tenho os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E aí no verso 19, o Senhor ali se manifestava através da revelação de Apocalipse à igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, por isso, a igreja de Tiatira, ela foi elogiada. Lembra que eu meditei aqui com você domingo passado, né? Como se um quadrinho aqui. E aí falando sobre em que a igreja tinha sido elogiada, em que a igreja tinha sido criticada. Não de forma destrutiva para destruir a igreja, porque esse não é o desejo de Deus. E sim de forma construtiva, tá certo? Uma crítica construtiva àquela igreja, o qual o Senhor observava em todos os aspectos, em todas as situações. E aí, né, nós abordamos onde a igreja foi elogiada,
em que a igreja foi criticada, em que a igreja foi julgada, em que a igreja foi corrigida e qual promessa o Senhor fez a cada igreja em relação à profecia, através da profecia. E nós vimos aqui que apenas uma igreja até agora, ela não foi nem criticada, nem corrigida e nem julgada. Essa igreja foi a igreja de Esmirna. Mas diferente da igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, ela foi elogiada, e esse elogio está claramente aqui, tá certo? No versículo, deixa eu voltar lá para a igreja de Tiatira, no versículo 19, né? Quando ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira. Então, por causa disso, a igreja de Tiatira, ela foi elogiada. Ela foi elogiada no seu amor, ela foi elogiada no seu serviço, ela foi elogiada na sua fé e ela foi elogiada na sua paciência. Talvez, né, você como servo de Deus, como igreja do Senhor, que eu repito aqui o que eu repeti domingo, o que eu falei domingo passado. Não estamos abordando agora a igreja denominação, tá certo? Denominação tal, denominação tal, denominação tal. Agora nos vejamos como igreja, cada um de nós, tá bom? Que a Bíblia, né, se refere a templos do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós, né, nós vamos trazer a aplicação para a nossa vida. Se esse tem sido os elogios, né, se eu tenho observado que o meu amor, né, continua por Jesus, que o meu serviço continua com afinco em relação a Jesus, em relação à sua obra, se a minha fé, né, continua ali a mesma, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, se a minha paciência, né, eu tenho sido provada a esperar, e eu tenho ali estado como salmista no Salmo 40, esses foram os elogios à igreja de Tiatira. Mas o que estava acontecendo à igreja de Tiatira? Vamos lá para o versículo 20. Quando o Senhor criticou aquela igreja veementemente, e nós precisamos vigiar em relação a isso aqui, tá certo? Verso 20, o Senhor tinha algo contra a igreja de Tiatira, e esse algo era: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Existia ali naquela igreja uma mulher. E com esse verso 20 eu quero ir mais além, meditar com você sobre algo mais além. Muitas igrejas hoje, não só agora, como eu já falei, não só me referindo à denominação, e sim, cada um de nós, tem aceitado pessoas que têm dito que são profetas e não são. E muitas pessoas, por causa disso, têm até rejeitado seus pastores que lhes apacentam. E têm recebido palavras de pessoas que até o espírito não são nem provados se o espírito daquela profecia vem de Deus ou não vem de Deus, e você tem recebido. Aquela igreja de Tiatira estava de posse por posse de uma mulher que se dizia profetisa e não era. Ao contrário, aquela mulher chegou ali de forma sorrateira, sutil, se dizendo profetiza. Certamente o comportamento daquela mulher, o temperamento era muito forte. Ela tinha características de liderança, que quando ela entrava ali, né, ela conseguia facilmente persuadir a membros daquela igreja. Ela conseguia convencer membros daquela igreja a aceitar
a sua pessoa, e eu vou muito mais além, algo que é muito mais sério, aceitar as suas palavras proféticas. Coisa que às vezes, né, uma pessoa que, humanamente falando, você não dá nada por ela por causa do seu jeitinho, caladinho, quietinho, meigo, que não é de fazer muito barulho, que não está muito em evidência. E nós, infelizmente, declaramos tanto aquele versículo que diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. E como igreja temos pecado muitas vezes em relação a isso. E nós precisamos aprender para não errarmos aqui como a igreja de Tiatira errou. Quando ela recebeu aquela mulher, ela profetizava, ela tinha ali uma influência sobre muitos membros daquela igreja. E na verdade ela estava levando o pecado para dentro da igreja. Ela tinha um espírito de Jezabel. Era uma mulher de um caráter duvidoso, como era o caráter de Jezabel. E aquela mulher, o que ela estava fazendo? Aquela mulher, ela estava seduzindo os servos de Jesus, que pertenciam à igreja de Tiatira. E ela estava levando prostituição para dentro da igreja. Ela estava levando pecado para dentro da igreja. Ela estava levando algo que o Senhor não concordava, que o Senhor abominava, e ela estava declarando: é normal. E o corpo de Cristo daquela igreja estava aceitando um espírito de Jezabel dentro da sua igreja. Prostituição, sexo fora do casamento. E pelo que nós vemos aqui, né, nós podemos até pensar que essa prostituição não só se dava com pessoas lá fora e com Jezabel, e provavelmente até, né, com essa mulher que tem o espírito de Jezabel, melhor dizendo, e até com pessoas de dentro da própria igreja. Já não seria, né, algo demais. A Bíblia diz que ela ainda incitou os irmãos e os convenceu. Ei, preste bem atenção. Você tem sido convencido pelo homem ou você tem sido convencido pelo Espírito Santo de Deus? Aquela igreja certamente não havia mais a presença do Espírito Santo de Deus. Naquela igreja, aquela igreja estava aceitando, e estava mais que aceitando, estava comendo coisas consagradas a ídolos. Ídolos que é abominação aos olhos do Senhor, a Bíblia fala. Prostituição 2 vezes, além da prostituição, né, do sexo fora do casamento. Prostituição, né, não adorava, traía o Senhor Todo-Poderoso com deuses, com ídolos, e aceitava a comer da comida que era oferecida ali àqueles ídolos. E por isso a igreja de Tiatira, ela foi extremamente criticada aqui pela profecia de Apocalipse. Ela tolerou Jezabel e sua perversidade. Ela tolerou uma mulher, né, ali, uma líder que estava caracterizando ali Jezabel, um espírito de Jezabel, com caráter de Jezabel, caráter duvidoso, caráter idólatra, caráter traidor. E a Bíblia fala no livro de Provérbios 28:13, é muito maravilhoso, diz assim: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. O que encobre sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e
alcançará do Senhor misericórdia. E aquela igreja haveria de deixar aquela transgressão e não aceitar aquela transgressão, aquele pecado. Porque não importa a gravidade do seu pecado, Isaías fala que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se nós realmente pedirmos perdão e nos arrependermos, o Senhor os tornará brancos como a neve. Ainda que você diga, eu sou muito pecador, eu não mereço perdão, a Bíblia fala que ainda que os nossos pecados sejam grandes, enormes, sujos, a minha mente diga, eu não mereço, a Bíblia fala que ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, eu tornarei, o Senhor é quem diz, brancos como a neve. E aí a igreja de Tiatira continua. Verso 21 diz, dê-lhe tempo para se arrepender. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Queridos, o problema aqui era muito grave. Aquela mulher que se dizia líder naquela igreja e muitos aceitavam, o Senhor havia dado tempo para ela se arrepender. E eu quero meditar com você sobre algo. Deus nos dá tempo para nós nos arrependermos de nossos pecados, de nossas transgressões. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Nós estamos vivendo um tempo de graça. O que é um tempo de graça? Apesar de pestes que assolam ao meio-dia, apesar de grandes enfermidades, apesar de terremotos, apesar de termos, de estarmos vendo violências, apesar de catástrofes, de perseguições, nós ainda estamos em um tempo que se chama graça. Nós ainda estamos em um tempo, no cronos de Deus, nós ainda estamos em um tempo que se chama graça. E graça quer dizer favor imerecido. Graça quer dizer, eu estou dando tempo para você se arrepender. Graça quer dizer isso, eu estou dando tempo para você se arrepender. Ei, mas vai chegar um tempo em que a graça será retirada desta terra, a qual eu e você estamos pisando hoje. E isso não é uma mentira não que eu prego para você nessa noite. Se você é cristão, se você crê na palavra de Deus, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou te falando a verdade. A graça será retirada da terra. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo será um dia retirado dessa terra. E haverá um tempo de juízo. É isso que quer dizer. Deus está nos dando tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Deus deu tempo para aquela mulher. E sabe o que foi que ela fez? Ela pecou de forma voluntária. Eu estou fazendo errado, mas eu não estou nem aí para Deus e sua palavra. Eu estou fazendo errado, mas eu quero fazer errado. Eu gosto de fazer o errado. Eu me responsabilizo pelas minhas ações. E ela não tinha, pensava que tinha, mas ela não tinha. Em sua consciência, na sua mente, ela não tinha assim, olha, nem um tantinho de percepção, de entendimento do que estava para acontecer. O Senhor revela aqui na profecia de Apocalipse que deu tempo para aquela mulher se converter, que deu tempo para aquela mulher se arrepender. É isso que diz o verso 21. Dê-lhe tempo para que você se arrependa. Foi a correção do Senhor àquela igreja. Eu dei tempo para você se arrepender. Verso 22. Mas se você não se arrepender, a Bíblia fala, verso 22. Eis que a prostro de cama. É o Deus da graça, mas é o Deus também do juízo. É o Deus do amor, mas é o Deus também da justiça.
É o Deus do amor, mas é também o Deus do fogo consumidor. Por que que hoje nós só pregamos amor? Tem um louvor que é antigo, que eu escuto, né? Eu ouço muito ele com o pastor no carro, que fala sobre nós pregadores. Que muitos pregadores, né? O hino, o louvor diz assim: pregadores de rosas. Preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor. É, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é amor, mas Ele é justiça também. E eu, como pregador, eu não posso só pregar rosas. Eu não tenho em minhas mãos esse poder de só pregar. Jesus te ama. Eu não tenho dúvida disso. Mas haverá o tempo do juízo também. E aqui o verso 22. Eis que a prostro de cama chegou o tempo do juízo para aquela mulher com o espírito de Jezabel. E chegou o tempo do julgamento para aquela igreja também de Tiatira. E o verso 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Quer dizer, aqueles que haviam adulterado com ela, e o Senhor também havia dado tempo para que eles se arrependessem. E eles, cantando a música, né? Que nem existia naquele tempo. Tô nem aí, tô nem aí. Muitas pessoas, infelizmente, estão assim nesse tempo. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ei, o mundo nos incita com as obras do mundo. Satanás nos incita com as obras dele. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas quem disse que eu, como cristão, tenho que andar segundo o curso desse mundo? Quem disse que eu devo me secularizar? Ei, não, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia não diz que o cristão deve se secularizar. A Bíblia diz que o cristão deve se santificar. Porque sem santidade, livro de Hebreus, ninguém verá ao Senhor. Quem disse? Quem foi que pregou isso? Onde está esse versículo? O cristão deve, ao passar do tempo, se secularizar. Não, a Bíblia fala que o cristão deve, ao passar do tempo, se santificar. E aí o Senhor falou, verso 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E aí vem o julgamento. A igreja de Tiatira. Todos associados a Jezabel sofrerão grande tribulação e seus filhos morrerão. Esse era o julgamento à igreja de Tiatira. Veja, verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Todas as outras igrejas circunvizinhas veriam o julgamento sobre aquela igreja que estava brincando com Deus de ser crente. Todas as igrejas ali da província da Ásia veriam aqueles que não se arrependessem, aqueles que andassem após o espírito de Jezabel, acompanhando aquela mulher que se dizia líder e não era, que se dizia profetisa e não era, que saía da sua boca até menções da palavra de Deus, mas ela não era. O julgamento viria, o verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Preste bem atenção, queridos, olhe de que Jesus aqui na profecia de Apocalipse, revelando a João, está chamando. Está simplesmente chamando de doutrina profunda de Satanás.
outra carga não jogarei sobre vós. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Quer dizer, existia um remanescente naquela igreja. Existia um pequeno grupo de pessoas, um remanescente que não havia se dobrado àquele espírito de Jezabel. Ei, faça parte desse remanescente. Nos dias de hoje, não se dobre a espíritos nenhum de Jezabel. Não se dobre a espíritos de adultério contra o Senhor. Não se dobre a nenhum tipo de espírito que traiam o Senhor e a sua doutrina e a sua palavra. Não se dobre a nenhum espírito secular que macule a doutrina santa do Senhor. A doutrina continua sendo santa. A doutrina continua sendo irrepreensível. Jesus Cristo não mudou ao longo desses mais de 2000 anos atrás. O Senhor continua sendo Deus. Ele buscará uma igreja santa, imaculada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e não pelo espírito secular que habita no trono de Satanás e que jaz nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, diz a palavra. Faça parte do remanescente de Israel. É esse remanescente que Jesus irá buscar. E é nisso que nós precisamos vigiar. Jesus estava falando aqui sobre um remanescente. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aí ele fez uma promessa, como também fez uma promessa às outras igrejas. Qual era a promessa? A igreja de Tiatira, aqueles poucos remanescentes, ou até aqueles que se arrependessem de verdade, o Senhor fez uma promessa que daria autoridade sobre todas as nações e que daria a estrela da manhã. Verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Verso 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, eu quero te dizer uma coisa. O Espírito está falando às igrejas. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é a igreja do Senhor? Diga aí onde você está. Sim, eu sou a igreja do Senhor. Pois eu quero te dizer, o Espírito está falando às igrejas nessa noite. Sobre a igreja de Sardes, capítulo 3 do livro de Apocalipse. Carta à igreja de Sardes. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve. Ao anjo, queria dizer ao pastor daquela igreja, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Quando aqui, só até aqui por enquanto, né? Que tem uma vírgula, só até aqui porque eu quero que você compreenda uma coisa. Quando aqui a carta de Apocalipse à igreja de Sardes, né? O anjo ali estava ali declarando, anunciando aquilo que o Senhor Jesus havia dado para João, melhor dizendo. Ele diz, estas coisas diz aquele. Ele está se referindo a Cristo. Cristo em sua plenitude. Quando ele diz, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele estava, isso significa, isso tipifica, representa que o Senhor tem a plenitude sobre todas as coisas. E aí, continuando ainda o versículo, né? Depois dessa vírgulazinha, diz assim, que tens nome de que vives e estás morto. Eita.
Essa igreja, ela estava sendo criticada, tá certo? A fim de que fosse transformada, mudada, a igreja de Sardes. Porque ela simplesmente dizia, pensava que estava viva. Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu adoro a Deus, eu sou dizimista, eu faço bem. Mas vamos nos lembrar do versículo de 2 Coríntios 3:6, que diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós estamos em um tempo que mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Para nós sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós estamos muitas vezes em nossa jornada cristã, não sendo mais guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas sendo guiado pelo nosso Espírito. A igreja de Sardes estava sendo guiada pelo seu Espírito. Sabe qual era o estado da igreja de Sardes? Ela pensava. Se você está pensando que está viva ou vivo como igreja, ouça o que nós vamos estudar nessa noite. Para que nós entendamos, compreendamos, oremos, busquemos ao Senhor. E se porventura nós estivermos neste estado, possamos pedir perdão a Deus e nos arrepender. Porque ela pensava que estava viva. Por ter já aceitado Cristo como único e suficiente Salvador. Por pensar que estava seguindo o Evangelho. Por pensar que havia abandonado a idolatria, não adorava mais a deuses. Não servia, não se prostrava mais a nenhum tipo de ídolo. No entanto, essa igreja estava apática em relação às coisas concernentes ao reino do Espírito. O que significa reino do Espírito, pastor? O reino do Espírito é o contrário do reino da carne. A Bíblia diz que a letra mata. Se você lê a Bíblia, meu querido, e você lê só por ler, e dela não extrai nada para a sua vida, e diariamente você não tiver uma mudança e uma conversão, você está vivendo a lei da carne. E a Bíblia fala no livro de Gálatas que a nossa carne, ela luta, ela milita contra o nosso espírito. Diariamente, quando eu ler a Bíblia, eu não posso ali ler a Bíblia por tabela. Fiz ali a leitura bíblica, estou em paz com Deus. Isso é religião. Nem que você medite apenas em uma frase de um versículo, mas se aquilo trouxer mudança para a sua vida, você está vivendo a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ao contrário do que muitos pensam, é um espírito de vida. A lei do Espírito é um espírito que não deixa nenhum de nós mortos em nossas atitudes. Essa igreja estava apática em relação às coisas concernentes ao Evangelho, a Deus, a sua palavra. Ela era criticada, preste bem atenção. A igreja de Sardes foi criticada para a sua construção. Lembra? Não é crítica destrutiva, é crítica construtiva. Não é crítica para acabar, não é crítica para destruir, não é crítica para aniquilar, é crítica para edificação. E aquela igreja de Sardes, ela foi criticada por Jesus na profecia, porque ela estava apática, apesar da sua reputação de vigor. Sabe quando um homem é forte? Quando um homem tem um vigor bem bonito, mas ele não tem um espírito voluntário de levantar esse copo e dar de beber a alguém por uma necessidade,
aquela igreja estava assim. Ela estava aparentemente cheia de vigor. Aparentemente os seus músculos ali em dia. Aparentemente ali, né? Tudo como era, como deveria, né? Como talvez a sociedade cobrasse. Como os bonzinhos deveriam ser. Mas espiritualmente, ela não tinha um espírito voluntário para levantar um copo de água e dar a alguém que tinha necessidade para beber aquela água. E o pior é que mesmo estando nesse estado, ela se encontrava apática. Ela se encontrava insensível. Ela sabia do seu erro, mas ela não dava lugar à sensibilidade. Ela continuava insensível. Tem outro que faça? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Meu jeito é esse. Quem me amar tem que ser assim. Não é você com outro não, meu querido. É você com Cristo. Uma igreja apática. Agora, repito, não igreja, denominação, igreja nós, eu e você. Uma igreja apática. Ela tinha apatia. Ela estava apática em relação ao evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os mandamentos se resumiram em quantos? 2. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e eu colocar na minha vida. Não é colocar marido em primeiro lugar, não é colocar filho em primeiro lugar, não é colocar mãe em primeiro lugar, não é colocar casa, não é colocar carro, não é colocar emprego, não é colocar um amigo. É dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Deus em primeiro lugar, esse é o primeiro mandamento. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. O que é que você quer que aconteça com você? Você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer ser suprido? Supra. Você quer andar direito? Divida o que você tem com alguém. Você quer ter atenção? Dê atenção. Você quer receber educação? Seja educado. Amar o teu próximo como a você mesmo é você dar aquilo que você deseja para você. Aquela igreja estava insensível, piorando mais a situação. Aquela igreja, além de insensível, apática ao que estava acontecendo, ela estava desinteressada. Eu sei que eu posso até tenho que mudar, mas não tenho interesse nenhum de mudar. Ela não corria atrás para a sua mudança. Não havia nenhum interesse. Se ela sabia que tinha que levantar o copo, ela estava tão apática em relação àquela situação. Eu não tenho interesse de levantar o copo. Eu não tenho interesse de colocar água. Quem disse que eu tenho interesse em fazer isso? Ela estava desinteressada. E ela estava indiferente. Indiferente à sua vida espiritual. Eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu dinheiro, estou colocando comida na minha casa, as pessoas gostam de mim, eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, não roubo, não fumo, não mato. Ela estava indiferente. Tá bom demais. Já sou uma pessoa boa demais. Vamos lembrar de uma palavra dita pelo próprio Jesus, que não existe um bom na face dessa terra. Aquela igreja ainda estava indiferente e por isso ela foi criticada pela sua apatia, apesar da situação, da reputação de vigor. Ei, aquela ali é forte demais, aquela dali é forte demais. Era só casca. Era
era só aparência. Por dentro, sepulcro caiado. Por dentro, sepulcro caiado. A igreja de Sardes pensava que estava viva e estava morta. Mas quem é que sabia todas as coisas? Ao anjo da igreja foi dito: diz aquele que tem toda a plenitude. E aí o versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Gente, meu Deus do céu, meus queridos, vamos observar em nome de Jesus, porque os dias são maus. O Senhor quer nos levar para a glória. Olha aqui, amado, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que quer dizer a palavra íntegra? O Senhor estava falando aqui àquela igreja: eu não tenho achado a sua conduta. Ela está repreensível, quer dizer, eu preciso repreender a sua conduta. As tuas obras não estão íntegras diante de mim, eu preciso te repreender. Você não tem sido honesto. Você tem sido corrupto. Você tem aceitado suborno. Você tem barganhado com esse mundo. Você fala de tantos outros sobre corrupção, mas você tem se corrompido. Você tem sido corrupto. E eu não tenho achado as tuas obras íntegras. Não é isso aqui? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E isso foi a correção à igreja de Sardes. E aí o versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor estava alertando aquela igreja que se ela não vigiasse, o Senhor viria como ladrão para trazer o julgamento àquela igreja. Esse era o julgamento à igreja de Sardes, volta repentina de Cristo. E o versículo 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Naquela igreja, a exemplo da igreja de Tiatira, havia um remanescente fiel. Haviam poucos fiéis. Olha, eu quero te aconselhar nessa noite: não se importe com a quantidade de pessoas que andam se corrompendo. O Senhor não preza por quantidade e sim qualidade. Jesus já nos avisou quando andou aqui nessa terra. O caminho para a salvação é estreito. A porta é estreitinha, mas o caminho para a perdição é larga. Muitos irão andar por ela. Não é novidade, gente. E por que muitas vezes a gente teima como a igreja de Sardes e quer andar pelo caminho largo, que conduz à perdição e à morte eterna? Aqui, a exemplo da igreja de Tiatira, havia um pequeno remanescente, fiel, justo, verdadeiro, que andava, que continuava andando pela porta estreita. Não se corrompia. Ainda ontem eu assistindo com meu esposo a novela Jesus. Quer dizer, não é a única não que a gente assiste, porque a gente ainda assiste Apocalipse. Mas ontem, nós presenciamos ali a morte de João Batista.
figuradamente, através da televisão. E um momento lá, né, que eles pegaram, né, o relato bíblico e eles colocaram ali a cena. Provavelmente, quanto João Batista orou antes de vir aquele soldado com aquela espada e arrancar a sua cabeça. Ele poderia ter negado o nome de Jesus. No entanto, ele foi firme, um remanescente, até o final. Você está pronto? Nós não estamos nem prontos para darmos a nossa cabeça, como João Batista fez. Eu não vou nem perguntar, porque a gente não está pronto. Se muitas vezes nós o negamos por bem menos, é verdade ou não é? A gente nega por bem menos. A gente fica numa saia justa por bem menos. A gente fica em cima do muro por bem menos. É verdade ou não é? Não fique em cima do muro. Na hora que você tiver de saia justa, meu querido, o Senhor te dá uma saia assim bem largona que você vai rodar na presença de Deus, no reteté, lá no meio do momento que você estiver sendo provado. Você me entende, né, o que eu estou lhe dizendo? Você me entende. Poucos que não se contaminaram, não se contamine. Não se contamine. Guarde-se puro. Virgem a noiva para o Senhor, virgem, imaculada, santa, adornada. Verso 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Tem gente que pensa, crê nessa teologia: uma vez salvo, sempre salvo. Oxi! Não acredito nisso não. Quem já viu? Então o que era que eu estava fazendo aqui com você? Preservando minha salvação até Jesus voltar. Me guardando fiel como igreja. Uma vez salvo, sempre salvo? Que história é essa? Conversa para boi dormir. Argumento para pecar. E muitos ainda acreditam. Aí você recebe Jesus Cristo, né? A Bíblia fala: quem crê será salvo. Aí você agora vai fazer tudo o que quer nessa vida, tudo que desagrada a Deus. Cai na gandaia do pecado. Que história é essa, meu querido? Olha aqui. De modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Então isso quer dizer que tem gente que vai ter apagado o nome do livro da vida. Está aqui, não sei o que estou dizendo não. De modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, aquele que permanecer até o fim. A promessa de Jesus, versículo 5: ao vencedor, quem vence é porque passa por trancos, barrancos, perrengues e tudo mais. Quem vence, vence obstáculo. Quem vence, muitas vezes sobressai barreiras intransponíveis, mas o Senhor ajuda. Ao vencedor, quem vai subir no pódio, quem sobe no pódio, quem cruza a linha de chegada só é vencedor. Ao vencedor, aquele que permanecerá sempre com Jesus. Ao vencedor, de modo nenhum, aí vem a promessa: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. A promessa à igreja de Sardes era: vestiduras brancas, presença permanente no livro da vida. Quer dizer, o nome não seria riscado. Seu nome será confessado diante do Pai Celestial. E aqui eu quero falar só algo para você, ainda em se tratando dessa igreja. Quando eu leio aqui esse versículo que diz: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Eu fico também meditando em Lucas 9:26, quando Jesus diz: aquele
que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E eu quero aqui falar com você sobre essa palavra confessar. Não é simplesmente confessar. Eu te recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador, pessoal. Mas é confessar todos os dias, nas nossas ações. É confessar todos os dias diante das pessoas. É não negar Jesus Cristo no seio da nossa família. É não ser persuadido aqui a andar conforme os costumes seculares desse mundo. É quando ficarmos ali de saia justa porque alguém de propósito coloca a gente que é crente, né? Ali numa esquininha, imprensa ali, diz: vamos fazer agora a chacota do crente. Não se envergonhe não, meu irmão. Eu fiquei só meditando nesse versículo. Quando eu li, Jesus está dizendo que vai confessar o nome. Se a igreja aqui, a situação dela era de apatia, era de insensibilidade. Se a situação da igreja aqui era de desinteresse, de indiferença, aos indiferentes o Senhor também será indiferente. Aos insensíveis, para ser sensível a Jesus como Senhor e Salvador pessoal de sua vida, a ser sensível ao sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Ei, meu querido, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário não foi brincadeira, não. Foi prego enfincado nas mãos, foi sangue derramado, foi respiração tomada, foi gotas de suor se transformarem em sangue, foi fome, foi perigo, foi humilhação, foi desonra, foi necessidade. O que você imaginar que uma pessoa pode sofrer, ele sofreu. Aquele que me confessar diante dos homens, que não tiver vergonha de mim, disse Jesus, eu também o confessarei. Eu também não terei vergonha dele. Por isso, meu querido, hashtag não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Não se envergonhe do Evangelho. Eu grito Jesus aonde eu for. Eu grito Jesus onde eu estiver. Diante de qualquer pessoa, né? Eu respeito. Se eu chegar num ambiente ali que eu tenho que respeitar as autoridades, eu respeito. Mas quando perguntar a razão da minha fé, eu tenho vergonha do meu Jesus. Eu não sou boba nem nada para ele um dia ter vergonha de mim lá no céu. De jeito nenhum. Eu não sou insensível ao sacrifício dele lá na cruz por mim, não. Eu não sou insensível à vida eterna que ele já preparou para mim. Eu não sou insensível às ruas de ouro que eu vou pisar, à mansão que eu vou morar. Você é insensível? Nada, meu irmão. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só estou respirando por causa dele. Ai de mim se ele tirar o meu fôlego, a minha alma, Hoje eu escutei uma coisa interessante. De um testemunho sobre um ateu. De uma pessoa que se diz ateu. Interessante que o ateu, na hora do aperreio, aí faz assim: ai, meu Jesus. Ai, meu Deus. Por isso que o ateu é mais fácil de aceitar Jesus, às vezes, do que outra pessoa. Ele diz que não crê em Deus na hora do aperreio. A primeira pessoa que ele se lembra: ai, meu Deus, não é assim? Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus, foi para a glória de Deus. Se não acontecesse isso, não era a sua pastora. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso é prova que tudo na nossa vida é perecível. Tudo. A mesma taça que estava aqui, que muitos desejam e cobiçam, acabou caindo no chão e se quebrando com um simples empurrãozinho de uma pessoa que não tem muito jeito para estar perto dela.
Você está vendo? Eu quero que você creia hoje no que não perece, no que não se destrói. Está aqui, de repente aconteceu, para que eu usasse isso como representação para você. Transformou-se em não sei quantos pedaços de cacos de vidro. Serve mais para quê? Para nada. Nada. Não viva nessa terra por algo que perece. Amém? E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.